Quando olhamos para o céu, todas as estrelas podem parecer apenas pontos de luz espalhados pela escuridão, mas na realidade, elas podem ser completamente diferentes umas das outras. Algumas são pequenas, frias e capazes de permanecer brilhando por trilhões de anos. Outras são monstros tão quentes e luminosos que consomem seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Há outras tão densas que uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. E há até tipos de estrelas que a ciência prevê, mas que talvez ainda nem tenham surgido no universo. Das discretas anãs vermelhas às gigantes, hipergigantes, pulsares, magnetares e alguns dos objetos mais extremos que conhecemos, neste vídeo vamos conhecer os principais tipos de estrelas e descobrir o que realmente diferencia cada uma delas. Anã vermelha. Se existe um tipo de estrela que domina silenciosamente o universo, são as anãs vermelhas. Elas representam cerca de 75% de todas as estrelas conhecidas, o que significa que, de cada 4 estrelas espalhadas pelo cosmos, aproximadamente 3 pertencem a essa categoria. São estrelas pequenas, relativamente frias e pouco luminosas. Suas temperaturas superficiais costumam variar entre 2.200 e 3.200 graus Celsius, enquanto suas massas ficam, em geral, entre apenas 8% e 50% da massa do nosso Sol. Mas o que realmente torna essas estrelas extraordinárias não é seu tamanho, é o tempo. As anãs vermelhas consomem o hidrogênio em seu interior de maneira extremamente lenta e eficiente. Por causa disso, algumas delas podem permanecer ativas por centenas de bilhões ou até mais de 1 trilhão de anos. Para colocar isso em perspectiva, o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Em outras palavras, desde que o cosmos nasceu, nenhuma anã vermelha teve tempo suficiente para completar naturalmente todo o seu ciclo de vida. Todas as anãs vermelhas que surgiram nas primeiras eras do universo ainda estão brilhando hoje. Anã laranja. Também conhecidas como estrelas da sequência principal do tipo K, as anãs laranjas ocupam uma espécie de meio termo entre as pequenas anãs vermelhas e estrelas como o nosso Sol. Suas temperaturas superficiais normalmente ficam entre aproximadamente 3.200 e 4.700 graus Celsius, e sua massa pode alcançar algo em torno de 60% a 80% da massa solar. Elas não são tão numerosas quanto as anãs vermelhas, mas possuem uma característica que desperta enorme interesse entre os astrônomos. Podem oferecer condições excepcionalmente favoráveis para a existência de mundos habitáveis. Isso acontece porque uma anã laranja tende a ser mais tranquila e estável do que muitas anãs vermelhas, que podem produzir erupções estelares intensas, capazes de bombardear planetas próximos com radiação. Ao mesmo tempo, as anãs laranjas vivem muito mais do que estrelas semelhantes ao Sol. Enquanto o Sol deve permanecer estável por cerca de 10 bilhões de anos, uma anã laranja pode continuar queimando hidrogênio durante algo entre 15 e 30 bilhões de anos. Isso significa bilhões de anos adicionais de estabilidade, oferecendo a possíveis planetas ao seu redor uma janela de tempo enorme para que processos biológicos complexos possam surgir e evoluir. Anã amarela. As anãs amarelas são estrelas da sequência principal do tipo G, e o nosso próprio Sol pertence exatamente a esse grupo. Suas temperaturas superficiais ficam aproximadamente entre cerca de 4.700 e 5.700 graus Celsius, e justamente por termos uma delas tão próxima de nós, essas estrelas estão entre as mais estudadas de toda a astrofísica. Curiosamente, porém, o nome anã amarela pode ser um pouco enganoso. Visto diretamente do espaço, longe da interferência da atmosfera terrestre, o Sol apresenta uma aparência essencialmente branca. O tom mais amarelado que percebemos da superfície da Terra surge porque nossa atmosfera espalha com maior eficiência os comprimentos de onda mais curtos da luz, alterando a forma como enxergamos a estrela no céu.
Uma estrela como o Sol permanece relativamente estável durante cerca de 10 bilhões de anos. Nosso Sol já tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, o que significa que se encontra mais ou menos na metade dessa fase principal de sua existência. Quando o hidrogênio disponível em seu núcleo começar a se esgotar, uma anã amarela sofrerá transformações profundas. A estrela deixará sua fase atual, suas regiões externas se expandirão enormemente e ela se transformará em uma gigante vermelha, da qual falaremos daqui a pouco. Mais tarde, essas camadas externas serão lançadas ao espaço, deixando para trás apenas o núcleo extremamente quente e compacto da antiga estrela. Esse núcleo recebe outro nome: anã branca. Apesar do nome, uma anã branca já não é uma estrela ativa da mesma forma que o Sol. Ela representa o remanescente de uma estrela que chegou ao fim de suas principais fases de fusão nuclear e perdeu grande parte de suas camadas externas. Uma anã branca pode ter aproximadamente o tamanho da Terra, mas concentra dentro deste volume uma massa comparável à do Sol. Toda aquela matéria comprimida em um espaço tão pequeno produz densidades extraordinárias. Uma única colher de chá de material de uma anã branca poderia pesar várias toneladas na Terra, algo em torno de 5,5 toneladas em algumas estimativas. E ao contrário de uma estrela comum, uma anã branca já não gera continuamente grandes quantidades de energia através da fusão de hidrogênio em seu núcleo. O brilho que observamos vem principalmente do enorme calor armazenado em seu interior. Pouco a pouco, durante bilhões e bilhões de anos, ela libera essa energia para o espaço e esfria. Em teoria, depois de um período de tempo inimaginavelmente longo, uma anã branca poderia esfriar até se transformar em uma anã negra, um objeto frio, escuro e praticamente invisível. O detalhe impressionante é que nenhuma anã negra deveria existir ainda. O universo simplesmente não teve tempo suficiente para produzir uma. Mas existe outro tipo de anã ainda mais curioso, justamente porque também pertence ao futuro distante do cosmos. Anã azul. Até hoje, ninguém observou uma anã azul, e há uma razão simples para isso. Essas estrelas são apenas previsões teóricas de modelos de evolução estelar e ainda não tiveram tempo de surgir no universo. Acredita-se que elas representem uma possível fase futura de algumas anãs vermelhas extremamente longevas. À medida que essas estrelas começarem finalmente a consumir as últimas reservas de hidrogênio disponíveis, seu destino poderá ser muito diferente daquele de estrelas mais massivas, como o Sol. Em vez de se expandirem rapidamente e se transformarem em gigantes vermelhas, elas tenderiam a se tornar gradualmente mais quentes e mais luminosas. Ao longo de períodos gigantescos, sua temperatura superficial aumentaria, alterando sua aparência. A estrela que durante eras brilhou com uma tonalidade avermelhada passaria lentamente a emitir uma luz cada vez mais intensa e azulada. Seria, literalmente, uma estrela pertencente a uma era do universo que ainda nem começou. Anã marrom. As anãs marrons nascem de maneira semelhante às estrelas, a partir do colapso de grandes nuvens de gás e poeira. Mas há um problema. Elas simplesmente não conseguem acumular massa suficiente para atingir em seus núcleos as condições necessárias para sustentar a fusão contínua do hidrogênio comum. Por isso, costumam ser descritas como objetos intermediários entre os maiores planetas gigantes gasosos e as menores estrelas verdadeiras. Sua massa geralmente fica entre aproximadamente 13 e 80 vezes a massa de Júpiter. É muito mais do que qualquer planeta típico, mas ainda insuficiente para transformar uma anã marrom em uma estrela da sequência principal. Isso não significa, porém, que nenhuma fusão nuclear aconteça em seu interior. As anãs marrons mais massivas conseguem fundir deutério, uma forma mais pesada de hidrogênio, e algumas também podem consumir lítio durante parte de sua evolução. O que elas não conseguem fazer é manter a fusão estável do hidrogênio comum, o processo que alimenta estrelas como o nosso Sol durante bilhões de anos. Sem essa fonte contínua de energia, o destino de uma anã marrom é esfriar lentamente. Com o passar do tempo, ela se torna cada vez menos luminosa,
liberando principalmente o calor acumulado durante sua formação. Dependendo de sua idade e massa, sua temperatura superficial pode variar de cerca de 27 a 2.227 graus Celsius. Isso significa que algumas anãs marrons são tão frias que suas temperaturas podem ser comparáveis, ou até inferiores, às de certos planetas. E justamente por serem tão frias e emitirem tão pouca luz visível, encontrá-las é extremamente difícil. Muitas só podem ser detectadas com observações no infravermelho. Ainda assim, os astrônomos suspeitam que exista uma quantidade enorme desses objetos escondida na galáxia, talvez em números comparáveis aos das estrelas convencionais. Subanã. As subanãs são estrelas menos luminosas do que estrelas da sequência principal pertencentes ao mesmo tipo espectral. À primeira vista, podem parecer apenas versões mais fracas de estrelas comuns, mas sua composição revela algo muito mais interessante. Muitas delas são autênticos fósseis da história do universo. Essas estrelas apresentam uma quantidade muito menor de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, aquilo que, na astronomia, costuma ser chamado genericamente de metais. Essa baixa metalicidade altera a maneira como a radiação atravessa suas camadas externas. Com menos elementos pesados para absorver e redistribuir energia, suas atmosferas são menos opacas, e muitas subanãs apresentam características mais azuladas do que seria esperado para estrelas semelhantes. Mas o mais importante é o que essa composição nos conta sobre sua idade. Grande parte das subanãs pertence a populações estelares muito antigas e pode ser encontrada no halo da Via Láctea, uma extensa região que envolve o disco da galáxia. Seu baixo teor de metais indica que elas nasceram quando o universo ainda era relativamente jovem, antes que sucessivas gerações de estrelas tivessem tempo de produzir e espalhar grandes quantidades de elementos pesados pelo espaço. Em certo sentido, estudar uma subanã é observar um sobrevivente de uma versão muito mais primitiva do cosmos. Gigante azul. As gigantes azuis estão entre as estrelas que mais chamariam atenção se pudéssemos observá-las de perto. São enormes, extremamente quentes e absurdamente luminosas. Suas temperaturas superficiais ultrapassam facilmente os cerca de 9.700 graus Celsius, e algumas brilham dezenas de milhares de vezes mais intensamente do que o nosso Sol. O termo gigante azul, porém, não descreve uma única fase perfeitamente definida da evolução estelar. Ele pode abranger diferentes tipos de estrelas muito massivas e quentes, incluindo aquelas que estão começando a abandonar a sequência principal e outras que já avançaram para estágios posteriores de sua evolução. Mas praticamente todas compartilham uma característica fundamental: vivem intensamente e por pouco tempo. Quanto maior for a massa de uma estrela, maior a pressão e a temperatura necessárias para sustentar suas camadas externas. Isso faz com que as estrelas mais massivas consumam seu combustível nuclear em velocidades impressionantes. É um dos grandes paradoxos da evolução estelar. Elas possuem muito mais combustível do que o Sol, mas gastam esse combustível tão rapidamente que vivem por muito menos tempo. Enquanto estrelas pequenas podem permanecer ativas por dezenas, centenas de bilhões ou até trilhões de anos, algumas gigantes azuis sobrevivem apenas alguns milhões de anos. Gigante vermelha. Uma gigante vermelha surge quando uma estrela começa a esgotar o hidrogênio disponível para fusão em seu núcleo. Até então, durante a maior parte de sua vida, a estrela permanece em um delicado equilíbrio. A gravidade tenta esmagá-la para dentro, enquanto a energia produzida pela fusão nuclear gera pressão na direção oposta. Quando o combustível do núcleo começa a acabar, esse equilíbrio se altera. O núcleo se contrai e se aquece, enquanto a fusão do hidrogênio continua em uma camada ao redor dele. A enorme quantidade de energia produzida nessa região faz com que as camadas externas da estrela se expandam de maneira extraordinária.
Uma estrela que antes tinha dimensões relativamente modestas pode aumentar seu raio dezenas ou até centenas de vezes. Curiosamente, embora uma gigante vermelha seja muito maior e possa emitir uma enorme quantidade total de energia, sua superfície é relativamente fria. Suas temperaturas costumam ficar em torno de 3.200 e 4.700 graus Celsius, produzindo aquela coloração avermelhada ou alaranjada característica. E esse não é um fenômeno distante que acontece apenas com outras estrelas. É o futuro do nosso próprio Sol. Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, quando o hidrogênio em seu núcleo estiver praticamente esgotado, o Sol também começará a se transformar em uma gigante vermelha. Suas camadas externas se expandirão por milhões e milhões de quilômetros, alterando completamente a região interna do Sistema Solar. Mercúrio certamente será engolido, Vênus também deverá desaparecer dentro da estrela em expansão, e o destino da Terra é mais complexo. Dependendo de como a perda de massa do Sol e a evolução orbital do nosso planeta ocorrerem, a Terra poderá ser engolida, ou no mínimo transformada em um mundo completamente esterilizado. Supergigante azul. Se as gigantes azuis já impressionam pela temperatura e pelo brilho, as supergigantes azuis levam esses extremos a outro nível. Elas estão entre as estrelas mais quentes, luminosas e massivas que podemos observar. Suas temperaturas superficiais normalmente começam acima dos 9.700 graus e, em alguns casos, podem se aproximar dos 50.000 graus Celsius. Ao mesmo tempo, uma única supergigante azul pode emitir centenas de milhares de vezes mais energia do que o nosso Sol. E tudo isso vem acompanhado de uma massa colossal. Muitas dessas estrelas possuem entre cerca de 10 e dezenas de massas solares, enquanto os exemplares mais extremos podem atingir massas iniciais próximas ou superiores a 100 vezes a massa do Sol. Mas existe um preço para tamanho poder. Quanto maior e mais massiva é uma estrela, mais intensa precisa ser a produção de energia em seu interior para sustentar suas próprias camadas contra a gravidade. Por isso, essas estrelas consomem seu combustível nuclear em um ritmo quase absurdo. Mesmo carregando muito mais combustível do que o Sol, sua existência pode durar apenas alguns milhões de anos. Para muitas delas, existe um destino quase inevitável. Quando o núcleo finalmente perde a capacidade de produzir energia suficiente para resistir à própria gravidade, ele entra em colapso. E o resultado pode ser uma das explosões mais violentas do universo. Uma supernova. Supergigante vermelha. As supergigantes vermelhas estão entre as maiores estrelas conhecidas quando falamos em volume. Elas surgem durante a evolução de estrelas muito massivas, quando profundas mudanças em seus núcleos fazem com que suas camadas externas se expandam de maneira extraordinária. O resultado é uma estrela tão grande que as escalas comuns deixam de fazer sentido. Algumas supergigantes vermelhas possuem raios centenas de vezes maiores do que o raio do Sol, e os exemplares mais extremos podem ultrapassar 1000 raios solares. Imagine substituir o Sol por uma dessas estrelas. Betelgeuse, uma das supergigantes vermelhas mais famosas do céu, é tão grande que, colocada no centro do Sistema Solar, suas camadas externas se estenderiam por uma enorme parte da região ocupada pelos planetas internos, alcançando aproximadamente a região da órbita de Júpiter, dependendo da estimativa adotada para seu tamanho. Apesar de seu tamanho gigantesco e de sua enorme luminosidade, a superfície de uma supergigante vermelha não é particularmente quente quando comparada à de estrelas azuis. Suas temperaturas normalmente ficam em torno de cerca de 2.700 a 3.700 graus Celsius, relativamente baixas para uma estrela. É justamente essa temperatura superficial menor que produz sua característica tonalidade avermelhada. Mas não confunda a temperatura superficial com falta de energia. Uma supergigante vermelha possui uma área tão imensa que, mesmo com uma superfície relativamente fria, ainda pode irradiar dezenas ou centenas de milhares de vezes mais energia do que o Sol. Hipergigante. Hipergigantes estão entre as estrelas mais extraordinárias conhecidas. Não se trata apenas de tamanho.
O que realmente define essas estrelas é a combinação de luminosidade extrema, enorme massa e uma instabilidade tão intensa que elas parecem estar constantemente lutando para manter sua própria estrutura. Algumas podem emitir centenas de milhares ou até milhões de vezes mais energia do que o Sol. Muitas nasceram com dezenas de massas solares e as mais extremas podem ter começado suas vidas com mais de 100 vezes a massa do nosso Sol. Existem hipergigantes azuis, amarelas e vermelhas, cada uma representando condições e momentos diferentes na evolução das estrelas mais massivas. Entre os enormes astros vermelhos frequentemente citados, quando falamos sobre os maiores tamanhos estelares, está Ui Scuti, cujo raio foi estimado em mais de 1.500 vezes o raio solar, embora medições de estrelas tão distantes e extensas carreguem incertezas consideráveis. Hipergigantes vivem rápido, perdem massa de forma intensa e permanecem nessa condição extrema durante uma parcela muito pequena de sua evolução. Em escala astronômica, são estrelas que parecem existir à beira de uma catástrofe. E quando o fim finalmente chega, ele pode ser espetacular. Muitas devem terminar suas vidas em supernovas extremamente energéticas, enquanto algumas das mais massivas podem produzir eventos ainda mais violentos e formar diretamente buracos negros. Estrela Wolf-Rayet. Uma estrela Wolf-Rayet é, essencialmente, uma estrela massiva que perdeu grande parte de suas camadas externas. Durante milhões de anos, ventos estelares poderosos, e em alguns casos interações com uma estrela companheira, podem arrancar enormes quantidades de matéria de sua superfície. Pouco a pouco, as camadas ricas em hidrogênio desaparecem. E o que fica exposto são regiões muito mais profundas e quentes da estrela, ricas em elementos produzidos durante sua evolução, como hélio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Por isso, estrelas Wolf-Rayet podem alcançar temperaturas extraordinárias. Muitas ultrapassam facilmente os 30.000 graus Celsius, enquanto alguns exemplares possuem temperaturas superiores a 100.000 graus Celsius, chegando, em casos extremos, à faixa de centenas de milhares de graus. Isso as coloca entre as estrelas mais quentes conhecidas. Mas talvez sua característica mais impressionante seja aquilo que elas lançam para o espaço. Seus ventos estelares podem atingir velocidades da ordem de milhares de quilômetros por segundo, frequentemente próximas ou superiores a 2.000 quilômetros por segundo. A cada segundo, enormes quantidades de matéria são arrancadas da estrela e arremessadas para o ambiente ao redor. Esse material pode colidir com gás previamente ejetado e formar estruturas espetaculares, criando nebulosas brilhantes ao redor da estrela. O resultado é uma visão impressionante. No centro, um núcleo estelar extremamente quente e exposto. Ao redor, camadas de matéria que a própria estrela arrancou de si mesma. E tudo indica que essa é uma das últimas etapas da vida de muitas estrelas massivas. Após perder suas camadas, expor seu interior e lançar matéria pelo espaço a milhares de quilômetros por segundo, resta apenas uma pergunta. O que sobra quando uma estrela desse porte finalmente entra em colapso? Estrela de nêutrons. Quando uma estrela massiva chega ao fim e explode, a maior parte de suas camadas externas é lançada violentamente para o espaço, mas o núcleo pode sobreviver. E o que resta é um dos objetos mais extremos que a física conhece. Uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons típica pode concentrar algo entre cerca de 1,4 a 2 massas solares em um objeto de aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro, algo comparável ao tamanho de uma cidade. A densidade resultante é quase impossível de imaginar. Uma simples colher de chá de matéria retirada de uma estrela de nêutrons poderia pesar bilhões de toneladas na Terra. Durante o colapso que dá origem a esse objeto, a pressão se torna tão extrema que prótons e elétrons são forçados a se combinar formando nêutrons. O núcleo estelar passa então a ser constituído predominantemente por matéria extremamente rica em nêutrons, comprimida a densidades semelhantes às encontradas dentro de núcleos atômicos.
Só que essa matéria não está confinada a um átomo. Ela forma uma estrela inteira. O campo gravitacional na superfície de uma estrela de nêutrons é cerca de 2 bilhões de vezes mais forte do que a gravidade na Terra. Mas talvez uma das características mais extraordinárias dessas estrelas seja sua rotação. Algumas estrelas de nêutrons completam centenas de rotações a cada segundo. E quando uma estrela desse tipo possui a orientação certa e emite feixes de radiação em nossa direção, ela recebe outro nome. Pulsar. Um pulsar é uma estrela de nêutrons em rápida rotação que emite intensos feixes de radiação eletromagnética, geralmente associados às regiões próximas de seus polos magnéticos. Esses polos magnéticos não estão necessariamente alinhados com o eixo de rotação da estrela. Por isso, enquanto o pulsar gira, seus feixes atravessam o espaço repetidamente, como a luz de um farol varrendo o horizonte durante a noite. Cada vez que ele aponta em direção à Terra, nossos instrumentos registram um pulso. Depois ele desaparece e retorna novamente na rotação seguinte, pulso após pulso, com uma regularidade extraordinária. Essa precisão foi justamente o que tornou sua descoberta tão intrigante. Em 1967, a então estudante de pós-graduação Jocelyn Bell Burnell identificou um sinal extremamente regular enquanto analisava dados de um radiotelescópio na Universidade de Cambridge. O sinal retornava com uma periodicidade tão incomum que, inicialmente, os pesquisadores precisaram considerar até mesmo a possibilidade de uma origem alienígena. De forma bem-humorada, o primeiro desses sinais recebeu temporariamente a designação LGM1, uma referência a Little Green Men, ou Homenzinhos Verdes. Não demorou muito, porém, para outros sinais semelhantes serem encontrados em diferentes regiões do céu. Não eram alienígenas, eram estrelas mortas girando a velocidades quase inacreditáveis. Mas nem todas as estrelas de nêutrons impressionam principalmente pela velocidade. Algumas possuem algo ainda mais extremo. Um campo magnético tão poderoso que poucos objetos conhecidos no universo conseguem se comparar. Magnetar. Magnetares são uma classe especial de estrelas de nêutrons dotadas dos campos magnéticos mais intensos já observados. Enquanto estrelas de nêutrons comuns já possuem campos magnéticos enormes, um magnetar pode alcançar intensidades centenas ou milhares de vezes maiores, chegando a valores da ordem de 1 quatrilhão de vezes o campo magnético da Terra. Nesse ambiente, os próprios átomos seriam deformados pela força do campo magnético. Em 27 de dezembro de 2004, o magnetar SG R1806-20 produziu um dos eventos de alta energia mais poderosos já detectados dentro da nossa galáxia. Em uma fração de segundo, ele liberou uma quantidade colossal de energia em raios gama. O clarão foi tão intenso que, mesmo vindo de dezenas de milhares de anos-luz de distância, afetou temporariamente a ionosfera da Terra. Pense no que isso significa. Um objeto com apenas algumas dezenas de quilômetros produziu uma explosão poderosa o bastante para provocar efeitos detectáveis em nosso planeta depois de sua radiação atravessar uma parte considerável da Via Láctea. E ainda assim, existe um destino mais extremo do que uma estrela de nêutrons. Porque, se o núcleo remanescente for massivo demais, nem mesmo a pressão da matéria ultradensa consegue impedir o colapso. A gravidade vence. E disso nasce o objeto mais extremo do universo. Buraco negro. Buracos negros não são estrelas propriamente ditas, mas muitos dos buracos negros de massa estelar são justamente os restos deixados pela morte das estrelas mais massivas. Quando determinadas estrelas chegam ao fim de suas vidas e seus núcleos colapsam além do limite que poderia produzir uma estrela de nêutrons estável, nenhuma força conhecida consegue deter completamente a contração gravitacional. Forma-se então uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que, após ultrapassado determinado limite, nada consegue retornar. Nem matéria, nem radiação, nem mesmo a luz.
Esse limite recebe o nome de horizonte de eventos. Depois que algo atravessa esse limite em direção ao interior do buraco negro, retornar ao universo exterior torna-se impossível segundo a relatividade geral. Os buracos negros produzidos pelo colapso de estrelas geralmente possuem algumas poucas até dezenas de massas solares, embora objetos mais pesados também possam surgir por fusões e outros processos. Mas essa é apenas uma categoria. No centro de muitas galáxias existem buracos negros supermassivos, com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. Mas entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro, pode existir algo que ainda permanece apenas no território das hipóteses. Estrela de quarks. Os prótons e nêutrons que formam a matéria comum não são partículas indivisíveis. Eles próprios são compostos por partículas ainda menores chamadas quarks. E isso levanta uma possibilidade fascinante. O que aconteceria se a matéria dentro de uma estrela de nêutrons fosse comprimida ainda mais? Em determinadas condições extremas, alguns modelos sugerem que os próprios nêutrons poderiam perder sua estrutura individual, permitindo que seus quarks constituintes formassem um estado ultra-denso, conhecido genericamente como matéria de quarks. Se esse estado pudesse permanecer estável em escala macroscópica, o resultado talvez fosse uma estrela de quarks. Ela seria ainda mais compacta do que uma estrela de nêutrons convencional, mas não necessariamente densa o suficiente para atravessar o limite que a faria colapsar em um buraco negro. Seria, portanto, uma espécie de estágio intermediário entre dois dos objetos mais extremos conhecidos. Ao longo das últimas décadas, alguns corpos compactos foram apontados como possíveis candidatos. Porém, até hoje, nenhuma estrela de quarks foi confirmada. Talvez elas existam escondidas entre os objetos compactos que já observamos. Talvez a matéria em seu interior assuma estados que ainda não compreendemos completamente. Ou talvez a natureza simplesmente não permita que uma estrela de quarks permaneça estável por tempo suficiente para podermos encontrá-la. E é exatamente isso que torna a evolução estelar tão extraordinária. Tudo começa com enormes nuvens de gás espalhadas pelo espaço. Delas nascem estrelas pequenas e discretas, estrelas semelhantes ao Sol e monstros centenas de milhares de vezes mais luminosos. Algumas podem permanecer brilhando por trilhões de anos. Outras vivem apenas alguns milhões. Algumas terminam lentamente como anãs brancas, esfriando durante eras quase inconcebíveis. Outras explodem de maneira tão violenta que espalham pelo espaço os elementos que um dia formarão novas estrelas, novos planetas e talvez até novos seres vivos. E as mais massivas podem deixar para trás estrelas de nêutrons, pulsares, magnetares ou buracos negros. De objetos que mal conseguem se tornar uma estrela até aqueles capazes de deformar profundamente o próprio espaço-tempo, cada categoria representa uma possibilidade diferente determinada, acima de tudo, pela massa, pela composição e pela maneira como a estrela vive e consome seu combustível. No fim, olhar para os diferentes tipos de estrelas não é apenas comparar tamanhos, temperaturas ou cores. É observar diferentes destinos possíveis para a matéria do universo. Gostou do vídeo? Quer continuar explorando ainda mais o espaço com a gente? Na descrição, você encontra 2 e-books exclusivos que preparamos especialmente para quem quer se aprofundar nesse tema fascinante, o Guia Definitivo do Sistema Solar. Um material repleto de imagens impressionantes e curiosidades sobre nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, a Terra. Um conteúdo visualmente rico e de fácil compreensão, perfeito para quem quer entender a fundo o nosso canto no universo. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você.
Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E claro, se você curtiu este conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um comentário contando o que achou ou qual tema você gostaria de ver por aqui. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.